Hoje quem conta Aumenta um Ponto traz a resenha de um livro muito especial da autora Chimamanda Ngozi Adichie, que é Para Educar Crianças Feministas, um Manifesto. Um livro bem pequenininho, muito baratinho, aqui onde eu moro custou na média de R$ 15 e muito importante, vai trazer muitas questões específicas e pontuais do feminismo. Vamos lá? Esse trabalho da Chimamanda procura. Ela é uma autora nigeriana, uma das maiores autoras femininas, feministas, mulher negra da atualidade. Ela fez um vídeo no TED muito famoso, que é de um livro que foi transcrito, que ela disse no TED, que é o Sejamos Todos Feministas, de 2015. Esse é um manifesto, para educar crianças feministas, então não confundam os dois. E ela tem vários outros livros muito famosos, como a Americana, Meio Sol Amarelo, que eu pretendo ler todos à medida que eu puder comprar para apreciar o trabalho da autora. E esse livro ela escreveu para a amiga dela, que estava grávida e ganhou neném, uma menina, e ela perguntou para Chimamanda, olha, como que eu posso educar minha menina para ser uma feminista, para se preocupar com a luta das mulheres. Então esse é o objetivo desse livro. Ela fez um manifesto uma carta que ela escreveu para a amiga dela sobre como ela poderia educar a filha dela. E ela abre o livro com uma frase muito bonita que eu vou pontuar aqui, que ela diz que ela vai falando sobre as premissas que as mulheres têm, Então ela fala sobre o nome da menina que a amiga dela escolheu, e ela fala que para ela o feminismo é sempre uma questão de contexto, que ela não tem nenhuma regra. E ela tem as ferramentas feministas. E a primeira premissa dessa ferramenta é, abre aspas, a primeira é a nossa premissa, a convicção firme e inabalável da qual partimos. Que premissa é essa? Nossa premissa feminista é, eu tenho valor. Eu tenho igualmente valor. Não se, não enquanto. Eu tenho igualmente valor e ponto final. Fecha aspas. Então, pra mim, é a parte mais bonita assim, do livro inteiro, porque essa é a premissa feminista, que nós, enquanto mulheres, temos tanto valor quanto um homem, seja ele qual for. E não se e não enquanto. Nós temos valor, nós somos pessoas, merecemos ser respeitadas e queremos ser respeitadas. E a Chimamanda abre o livro com isso. Então, assim, eu já me apaixonei pelo livro já na primeira página, que é a página 12, mas depois do prefácio ela é a primeira. E aí depois, eu tenho vários marca-textos, a gente vai tentar falar de alguns pontos especiais. Então eu marquei aqui também um ponto que ela vem falar, pouco depois que ela fala da primeira premissa, é que a Chimamanda ela tem algumas sugestões para a amiga dela criar a filha. A filha dela se chama Xizalu. E ela vai colocando algumas sugestões e eu marquei as que eu mais gostei. Então na página 14 do livro ela já dá a primeira sugestão, que nunca se desculpe por trabalhar. Então ela fala, primeira sugestão, seja uma pessoa completa. A maternidade é uma dádiva maravilhosa, mas não seja definida apenas pela maternidade. Nunca se desculpe por trabalhar. Essa frase que me marcou muito, que ela fala para a amiga dela, é uma frase que ela ouviu, de uma jornalista americana, que ela foi a primeira mulher que foi correspondente na Guerra do Vietnã. E ela deu esse conselho para uma outra jornalista mais nova. Então ela fala, abre aspas, nunca se desculpe por trabalhar. Você gosta do que faz, e gostar do que faz é um grande presente que você dá à sua filha. Essa frase me marcou muito porque minha mãe nunca deixou de trabalhar depois que ela me teve. E ela foi alvo de muitas críticas devido a isso, e ela é a maior feminista que eu já conheci, porque ela se virou em 3.000 para conseguir estudar, para conseguir trabalhar numa sociedade extremamente machista e patriarcal que ela viveu, imagina isso, na década de 70, e ela sofreu muito com isso, e acabou que ela até hoje sofre, porque eu tive, ou ficava com minha tia, ou com minha madrinha, ou com minha avó, e ela se culpava muito por isso, enquanto meu pai, que também sempre trabalhou, não se culpava, mas por causa da sociedade que a gente vive, a mulher é aquela que não tem que trabalhar, então ela se culpa muito por isso. Então eu acho essa frase tão bonita, nunca se desculpe por trabalhar, porque é uma inspiração, Hoje eu sou professora, assim como minha mãe também é professora, de áreas diferentes, mas somos professoras. Então sim, é um incentivo que ela me deu de estudo, assim como meu pai também. E isso é muito importante. Mas as mulheres, elas
tem esse marido de desculpa, ai, eu não devia trabalhar e ficar se culpando. Então, eu acho muito linda essa sugestão que ela dá e me marcou muito. E eu acho que é importante também, uma coisa que a gente tem que frisar, é que os maridos e os pais, os namorados, incentivem as suas mulheres e companheiras a trabalhar, né? Assim como meu pai, né? Ele sempre, nunca disse nada sobre minha mãe trabalhar, porque ele sabia que aquilo ali era importante, não só na questão financeira, mas na questão emotiva mesmo. Ele conheceu minha mãe trabalhava. Então, quando eles, né, ganharam a mim, ele nunca falou com ela pra parar de trabalhar e cuidar de mim. Nunca. É uma coisa que meu pai nunca fez. E eu valorizo isso muito, porque ele não falou. A minha avó falou, mas ela tinha que ficar, né, com a mãe, talvez se ele devia parar de trabalhar, alguma coisa do tipo. Meu pai falou, não, ela não vai parar de trabalhar por causa disso. E ela falou, eu não vou parar de trabalhar por causa disso. Então, além de, é muito bom a gente ter o incentivo de que a gente ama, né? De falar assim, olha, eu não quero parar de trabalhar. E você fala assim, não vou parar de trabalhar. Então, assim, é uma dica aí pros meninos, né? Futuros papais. Isso que já são também. Logo mais na página 21, ela vem falar, ela tá falando já da segunda sugestão dela, ela começa falando da segunda sugestão e ela vai pra terceira, e ela vai falar pra filha, né, pra esses alunos, aprender que essa coisa de papéis de gênero não existe, e é totalmente absurdo. Que ela até fala uma frase que eu marquei, porque a menina nunca é razão para nada. Outra frase aí, porque a menina nunca é razão para nada. Então eu vou abrir aspas. Nunca lhe diga para fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque você é menina. Porque você é menina nunca é razão para nada, jamais. Então, você não pode brincar de bola porque você é menina. Essa profissão não é pra você porque você é menina. Você não pode sair pra estudar fora porque você é menina. Ou você não pode ir em tal lugar sozinha porque você é menina. Isso nunca é razão pra nada, né? A gente não tem que deixar de fazer. Não existe essa coisa de blusa ser pra menina ou pra menina, cor ser pra menina ou pra menina. Então, é outra sugestão maravilhosa que a Chimamanda vem falar. A gente tem que ensinar desde criança tanto pras meninas quanto pros meninos que não existem essas coisas, né? É aquela velha história, né? Enquanto os meninos recebem 1000 jogos e brincadeiras que os proporcionam pensamento crítico, desafios lógicos, as meninas estão lá brincando só de boneca, o que não é um problema, desde que elas tenham outras opções também pra brincar. Eles estão ali sendo incentivados a ser cientistas, a ser jogadores de futebol, estão sendo incentivados a seguir um esporte, e a gente está sendo incentivada a ir para as áreas da saúde ou educação, que eu acho incrível, afinal de contas eu sou educadora. Mas a gente tem que ser incentivada a ser tudo e escolher o que a gente gosta mais, né? É isso que a Chimamanda vem falar. Aí que passando um pouco mais pra frente, na página 29, ela já tá aí na quarta sugestão. Então, na quarta sugestão, a Chimamanda vem falar sobre um feminismo leve, que ela fala, cuidado com o perigo do feminismo leve, que é o que ela chama, que é a ideia de uma igualdade feminina condicional. Por favor, rejeite totalmente. É uma ideia vazia. Então ela diz uma frase que eu gosto muito, que é, abre aspas, ser feminista é como estar grávida. Ou se é, ou não se é. Ou você acredita na plena igualdade entre homens e mulheres, ou não. Esse feminismo leve que ela fala é aquela velha ideia de, tipo assim, por trás de todo homem existe uma grande mulher. Tipo assim, o sucesso de um homem é por causa da grande mulher que tem atrás dele, mas a mulher nunca é o principal. É aquela ideia de que a gente nunca pode ser protagonista, né? Então todos os filmes aí, tirando os Jogos Vorazes, vão colocar livros aí, Harry Potter, que eu amo, Percy Jackson, que eu amo, mas enfim, sempre o homem é protagonista e é cheio de mulheres incríveis em volta dele. Então a Hermione, a Gina, a Luna, elas são mulheres que estão ali, né, na história principal do Harry. Percy Jackson, a mesma coisa, né? Annabeth, entre outras meninas, elas estão ali com o Percy. Então é essa coisa, né? Esse é o feminismo leve que a Chimamanda veio chamar a questão. E aí, ainda na terceira sugestão que eu pulei, ela fala, uma coisa muito importante que eu esqueci até de pontuar na terceira sugestão, é que ela fala, deixe-a a tentar. Então, deixe esses alunos tentar, que é aquele caso que eu disse sobre a gente poder escolher o que a gente quer fazer. Então, em vez de deixá-la internalizar essas ideias de que menina tem que fazer isso, menino aquilo, ensine-lhe a autonomia. Diga-lhe que é importante fazer por si mesma e se virar
sozinha. Então achei extremamente interessante, completando a terceira sugestão. A quarta sugestão, a Chimamanda vem falar outra frase em que ela diz que é uma triste verdade que o nosso mundo ainda tá cheio de homens e mulheres que não gostam de mulheres poderosas. Então, assim, uma vez uma amiga me disse uma coisa muito interessante, que ela disse assim, que, né, na minha área, enfim, eu consegui muita coisa. Assim, cresci numa área que é exatas, né, apesar de ser licenciatura, uma área exatas, que é licenciatura em Química. E aconteceu uma situação com um menino que estudou comigo na faculdade, que ele veio jogar, querer comparar coeficiente, comparar currículo, essa situação chata que todo mundo já deve ter vivenciado. E essa minha amiga veio falando, tipo assim, que acha que eu consegui continuar na área de exatas ainda com a minha doçura. E que pro um homem isso é muito ruim, porque eu cheguei, vamos supor, em alguma coisa que ele não chegou, mesmo continuando com as minhas características doces e sendo quem eu sou, eu não precisei me... Porque muitas mulheres, elas têm que chegar numa área de exatas, por exemplo, numa engenharia ou computação da vida, que tem uma menina na sala repleta de homens, e ela tem que se transformar em uma pessoa que ela não é, em atitudes mais consideradas masculinas, atitudes consideradas masculinas, não que sejam, porque isso também é um absurdo falar que tal atitude é masculina, tal atitude é feminina, né? E ela tem que colocar um patamar que ela não é pra poder ser respeitada. E esse minha amiga falou, né, que eu não fiz isso. E a Chimamanda vem falar aqui que tem muitos homens e mulheres que não gostam de mulheres poderosas, eu creio assim. Se você tá num lugar que historicamente não era seu, então você é poderosa, né? Então, agora as mulheres estão chegando nas exatas, mas não era delas. Se tem um menino que tava com você competindo e você chegou num lugar e ele não, seja em estudo, seja em emprego que for, e eles não estão acostumados. Mas muitas mulheres também não estão, porque ela fala aqui mais pra frente que infelizmente existem mulheres machistas, e inclusive a nossa sociedade é tão machista que nós, que nos consideramos feministas, ainda temos atitudes machistas. E a gente tem que lutar todo dia pra tirar elas da nossa mente, né? Então, uma frase muito interessante ainda na quarta sugestão. Quando ela passa para a quinta sugestão, ela vai falar para ensinar a X-Alum o que ela deve valorizar. Então, o que a Chimamanda quer dizer quando ela fala assim, ensine a X-Alum o que ela deve valorizar? É quando você fala assim, você cozinha muito bem, já pode casar. Ela dá esse exemplo aqui, inclusive. Você está na idade de achar marido. Por que a gente não pode valorizar de outras formas, né? O que ela veio falar e que eu acho muito interessante é que... Eu não sei se é nessa quinta sugestão ou se é mais pra frente, mas eu gosto muito, quando ela diz o seguinte: o problema não é a gente valorizar o casamento pras meninas. O problema é que ele não é valorizado da mesma forma pros meninos. Então nós somos ensinados desde sempre que o casamento é um sonho, é uma meta. Não é um sonho, é uma meta. A gente cresce acreditando nessa meta. Coisa que eu também, assim, com 20 anos, estava desesperada já, achando que estava para titia. Então a gente cresce acreditando nessa meta e os meninos não crescem acreditando nessa meta. Então, assim, o que a gente deve valorizar? Porque a mulher valoriza o casamento, o homem não. É isso que ela quer dizer. E ela dá algum exemplo aqui, ela fala sobre isso, e ela fala alguma coisa aqui. Tente não usar demais palavras como misoginia e patriarcado. Porque nós, feministas, às vezes usamos muitos jargões. E o jargão, às vezes, pode ser abstrato demais. E aí ela fala, então como que eu vou fazer? Se eu não vou usar a palavra, como que eu faço? E ela fala, ensina ele que se você critica X nas mulheres, mas não critica X nos homens, então você não tem problemas com X, mas com as mulheres. Então, em vez de falar assim, olha, aquilo ali é culpa do patriarcado, você fala assim, olha, você vai ensinando pra ela, olha, por que a mulher pode fazer isso, o homem pode fazer isso, a mulher não? Isso é uma forma de você ensinar sobre o patriarcado sem precisar usar a palavra demais. E é o que ela fala aqui na frase que eu destaquei, ensine-lhe a fazer perguntas como: quais são as coisas que as mulheres não podem fazer por serem mulheres? Muitas, né? Já melhorou muito, mas ainda muitas. Essas coisas têm prestígio cultural? Se tem, porque só os homens podem fazê-las. Estavam muito grandes, então a gente vai dividir em 3. Então, o primeiro vai da primeira até a 8ª sugestão, o segundo do 8º até a 13ª e o terceiro até a 14ª, que seria a 13ª e a 14ª, que são as últimas, mas são bem extensas, então vai ficar um vídeo maiorzinho. Então vão ser 3 vídeos sobre a resenha do livro da Chimamanda, ok? E eu espero vocês em cada um dos vídeos. O primeiro é maiorzinho, os outros 2 são menores, porque são menos sugestões também. Até lá!